Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Agora já foi, vou tomar agora um chazinho, né, para ir fazendo a digestão, né? Né, pessoal? É sempre bom, tá? Um chazinho para ir fazendo a digestão, tá? E vamos continuar essa segunda parte, né, da onde a gente parou, né, pessoal? Do tema de hoje, que é o quê? O que é a voluntariedade espiritual? Então, pessoal, o que é isso aí? Essa voluntariedade espiritual que a gente viu na primeira parte. A gente viu que ele fala que a voluntariedade espiritual se refere à disposição interna, então, à disposição da alma, e livre de alguém para se dedicar às práticas espirituais, servir ao outro, buscar o propósito maior, sem coerção ou obrigação. Então, é aquela disposição, escolha interna da alma que ele vai fazer sem nenhum pastor mandar, sem nenhum. Ele vai se voluntariar a fazer aquilo. É uma escolha consciente de seguir um caminho espiritual, aonde a pessoa vai como para agradecer. Ela entrou no caminho, ela foi chamada para o caminho, né? Mas que se baseia na própria convicção e desejo da alma. Então, esse caminho se baseia no chamado, na convicção da própria desejo de ele fazer aquilo da própria alma. Não vem de alguém que falou, você tem que fazer isso, é obrigatório, tá? Aquelas coisas. Isso é tudo religião, tá, pessoal? Tudo religião que fez com que vocês entrassem nessas. Quem está dormindo, tá? Não está em conexão com sua alma, ela está seguindo a uma ordem externa, tá? De algum líder, algum pastor, algum guru, alguma coisa, ela está seguindo essas coisas, não aquilo sendo voluntário. Por isso que eu estou treinando vocês aqui, tá? Seus espíritos, para que ele tenha essa voluntariedade, né? Que palavra, né, pessoal? Para que eu fui colocar essa palavra? Que vem da... que é uma pessoa que tem uma alma, tem um espírito voluntarioso, né? De estar servindo ao outro. Então, começar a brotar isso aí na sua alma. Então, aqueles que é desperto espiritualmente, eles sabem o que tem que fazer. Por isso que eu não preciso enganar nenhum de vocês aqui, tá, pessoal? Se vocês foram chamados, vocês têm um propósito, vocês têm a frequência, vocês têm a habilidade para se colocar à disposição para ajudar o próximo. Porque toda alma, todo espírito que somos a gente, viemos para aqui, tá? Viemos para servir ao outro. Viemos com dons, talentos, tá? Tudo do espírito para servir ao outro. Tá certo, pessoal? Foi isso que a gente viu na primeira parte. E aí, eu coloquei outra pergunta. E por que temos que entrar nessa energia de... né? Por que temos... por que entrar nessa energia de serviço ao outro? Então, por que a gente tem que entrar nessa energia de servir ao outro? Porque é uma dedicação, é tipo um chamado da nossa alma, é o nosso propósito que a gente está colocando aqui, né, propósito de vida nessa realidade, tá? Então, e aí é variado, né, pessoal? O nosso chamado, o talento que a gente tem, alguma coisa que a gente está fazendo que está contribuindo para que a alma das pessoas esteja elevada, tá, pessoal? E elas melhores para ela fazer o bem também a outra. Ela está sendo motivada a... Então, você está contribuindo para um mundo melhor. Entende? Agora a pergunta é, será... Olha o que você está fazendo. Será o que você está fazendo está contribuindo para um mundo melhor ou um mundo pior? É uma avaliação que você tem que fazer, tá?
Não sou eu, tá, pessoal? É a sua consciência. E você vai tomar decisão. Tudo aqui, a sua consciência veio para tomar decisão entre o bem e o mal, tá? Aí o que mais, pessoal? Segunda parte, né? Ele fala: o serviço de um servo pode ser direcionado a Deus, a comunidade, a outras pessoas, com o objetivo de abençoar e servir com amor e propósito. Então, essa pessoa que é um servo de Deus, tá? Ele direciona aquele trabalho, o serviço a ele, a Deus. O grupo onde ele está, a comunidade, as pessoas, tá? Ele vai estar ali abençoando, aquela, servindo ali de coração, né? Com amor e propósito. Propósito que ele veio fazer. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Se você é um servo de Deus, tá? Ou se você é o servo do outro, né? Servo do outro aí, vai fazer outras coisas diferentes, né? Aí ele fala: a voluntariedade espiritual é uma obediência voluntária. Então, é aquela obediência que você está servindo a Deus, mas voluntária, com a alma, você desejando fazer aquilo. Referindo-se à lei espiritual. Então, referindo à lei espiritual, é uma obediência voluntária da sua alma. Ou a consciência que se possua com o reconhecimento do bem. Então, é um reconhecimento da sua, que você reconhece o bem que você tem que fazer, o bem que você veio fazer aqui. Então, você tem que tomar consciência. Então, eu estou ensinando a vocês para vocês tomar consciência. Mas o que é que eu tenho que fazer, irmão Samuel? Eu não sei, não sei. Nem venha fazer essa pergunta para mim, tá? Eu nem venha fazer que eu não vou dizer o que é que você tem que fazer, o que nem venha, tá? Tem que ver aí o que é que você está olhando para sua alma, tá sendo introspectivo com a sua alma, você está percebendo isso? Porque muita gente quer, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Ah, é isso, faça aqui, ó. Aí você está servindo a Deus. Não necessariamente, tá? Entende? Não, você não vê. É a sua alma. Ah, eu vou então na cartomante, eu vou para ler meu negócio de vida, para eu saber meu propósito de Deus, eu vou, não sei o quê. Não vai em nada. É você que tem que trabalhar isso para você melhorar ao serviço ao próximo, tá? Aí ele fala: o trabalho voluntário, além de cumprir o mandamento de Deus, tá? Porque você está fazendo bem ao próximo, é o mandamento de Deus, tá? Gera realização pessoal e bem-estar interior. Então, além de você cumprir o mandamento de Deus, né? Fazer o bem ao próximo, vai gerar em você, pessoalmente, né? Um bem-estar interior, que vem do sentimento de solidariedade, de estar servindo a Deus e a comunidade. Então, esse sentimento de solidariedade que vem, né? Lhe traz um bem, uma satisfação. Nossa, pessoal, quando eu ouço aqui que alguém disse assim: nossa, irmão Samuel, eu estava assim, mas na hora que eu vi seu vídeo, como é? Tirei esses pensamentos, eu agora estou servindo a Deus. Nossa, pessoal, se eu vindo isso, é meu pagamento. É meu pagamento, tá? Como servo de Deus, é meu pagamento, tá, pessoal? Porque a pessoa, teve um aqui mesmo que me expressou aqui que ia desistir de tudo. Ia desistir de trabalhar espiritualidade. Já tinha passado por muitos, tomado curso aí, né? Pagou curso caro, curso aí de espiritualista, né? Que sempre tem aí. Então ela disse que tomou vários cursos, mas ela disse: nossa, eu vou desistir. Mas na hora que foi alguém que viu o meu vídeo, né? Uma pessoa, nem sei quem é, enviou para ela. Ela falou disso, foi uma pessoa que viu seu vídeo, me indicou esse seu vídeo. E hoje, então ela estava contando isso para mim, tá, pessoal? Aqui no meu canal. Eu digo: nossa, quando eu li aquilo, meus olhos encheram de lágrimas, sabe, pessoal?
fiquei assim, eu digo, nossa, você vê o trabalho que a gente está fazendo, com a sinceridade, com o amor, como é que Deus trabalha, pessoal. Uma pessoa que ia desistir aí de tudo, se a pessoa desistir da espiritualidade, já desistiu da vida, pessoal. Não faça isso, tá, pessoal? Sempre tem, como é que se diz, como rever essa situação. E espero que essa pessoa esteja aqui assiduamente me assistindo, tá, pessoal? Tem outras também que me contaram também que estavam mal, melhoraram assistindo meu vídeo. Então, fique aí escutando, tá? Que eu vou sempre ensinar você a ser uma pessoa melhor, a servir ao outro melhor, né? Fazer o seu propósito que você veio fazer, porque você é uma consciência, tá? Você está aqui, é uma consciência que veio fazer um propósito e ir embora, tá, pessoal? O que mais, pessoal? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa voluntariedade, né, espiritual? Será que a Bíblia fala sobre aquele servo, aquele que tem um espírito voluntário, está servindo a Deus? Será que a Bíblia fala? Se a Bíblia não falar, né, pessoal? Porque o próprio texto aqui já falou que Cristo veio servir. Então, o próprio mestre está ensinando a gente a servir a Deus. Mas vamos saber como, né? Aí o que mais? Salmo 51, versículo 10 até o 12. Vamos ler aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse, me expulse, né? Da tua presença, nem tire o teu espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nossa, pessoal, olha a oração do salmista, pessoal. Salmista, né? Então, olha a oração dele, pessoal. O que é que ele está pedindo a Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele tá pedindo a Deus, não retire, né? Não expulse, repulse de mim da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Então, você só sai da presença de Deus, pessoal. Não é quando você sai da igreja, não, tá? É quando o Espírito Santo é retirado de você. Aí você saiu da presença de Deus, tá, pessoal? Né? Você sair de um local aí, quem colocaram isso aí na sua cabeça foi esses falsos profetas. Dizeram, se você sair da igreja aqui, como é que se diz? Você não é de Deus, você é um desviado, você está fora da presença de Deus. Então, ele só acha que a pessoa está na presença é quando está no local dele. Esse é o engano, tá? E principalmente no meio evangélico, tá? Um engano muito que veio de muito tempo aí, está muito tempo aí na cabeça das pessoas. Aí ele fala, restitui a alegria, né, da alma, né? Da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, aquele que Deus restituiu ele, o Espírito de Deus está nele, ele tem um espírito voluntário. Então, a voluntariedade está com aquele que está com o Espírito de Deus, tá, pessoal? Não existe isso, tá? De não ser voluntarioso. Então, se você é de Deus, tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Mas se você tem um espírito voluntário. Então, é isso que eu espero. É a voluntariedade que o Espírito vai guiar você a fazer. Por isso que eu não chego aqui, fico tentando enganar vocês, ludibriar. Quem faz isso é os falsos profetas com aqueles que estão dormindo aí no sistema religioso.
Mas aqui eu falo a verdade. E se você é da verdade, tem um espírito voluntarioso, você vai fazer o trabalho voluntário também. O trabalho de ajudar o próximo, ajudar o outro. Tá? O que mais? Gálatas 6, versículo 10. Vamos ler. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Especialmente, então, existe especial aí, ó, pessoal. Especialmente aos da família da fé. Então, o que é essas pessoas que é da família da fé? Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem um espírito voluntarioso. Então, a gente tem que fazer o bem especialmente a esse. A gente vai fazer o bem a todo mundo, tá? Não faça exceção de pessoas, tá, pessoal? A gente vai ajudar todo mundo, mas especialmente os da família da fé. Então, por isso que todos aqui que estão no meu canal assíduo, estão aqui, eu estou fazendo bem essas pessoas, procurando servir essas pessoas. Estou aqui para servir a todos, mas também os meus vídeos é gravado para servir esses da família da fé, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que aceita a verdade, o Espírito da verdade. Então, ele tem um espírito voluntarioso, essas pessoas. Eu sei disso. Tá? O que mais? Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Então tem que dar, pessoal. Aí os baianos vão falar: lá ele. Mas tem que dar, tá? Você tem que se doar, tá? Mas com felicidade, com alegria de estar fazendo aquilo. Um espírito voluntarioso. Então, aquele que tem um espírito de Deus, tá, pessoal? Ele trabalha arduamente para ajudar aqueles fracos ainda, principalmente os da família da fé dele. Eu estou ajudando muitos fracos aqui espiritualmente, tá? Mas eu estou aqui me dedicando mais para as pessoas que são espirituais aqui. Eu estou aqui ajudando elas, tá? Para elas também, quando estiver, né, forte, estiver preparado para a boa obra, ela vai ajudar também outras pessoas. E é assim, pessoal, que funciona, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 9, versículo 7 até o 15. Vamos ler aqui, tá? Eu vou ler esse contexto todo aqui para a gente entender, tá, pessoal? 2 Coríntios 9, versículo 7 até o 15. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a contribuição, pessoal, tem que ser voluntarioso, tem que vir do espírito, um coração voluntarioso, porque senão não é uma contribuição para Deus. Então, quando você vai fazer um bem ao próximo, aqui não é só dinheiro, tá, pessoal? De você contribuir, tá? Isso foi os pastores que colocaram que só é você contribuir. Não, isso é contribuir, você ser voluntarioso, ajudar as outras pessoas de coração. Mas também porque Deus ama quem dá com alegria, tá? Deus pode fazê-la abundar em toda a graça, a fim de que tudo tendo sempre, em tudo, ampla, suficiente, superabunde em toda boa obra. Então, para que você se fique em abundância com obras boas, você esteja fazendo. Como está escrito, distribuir, dê aos pobres, a justiça permanece para sempre. Então, você ajudou, deu aos pobres. Então, a justiça de Deus permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça.
Então, Deus vai retribuir, pessoal. Ele está falando que se você se dispõe, Deus vai retribuir. Ninguém fica sem ser retribuído pelo bem que está fazendo, pessoal. Por quê? Deus, o universo, ele não trabalha com injustiça. Ele não trabalha com injustiça, né? Ele trabalha com justiça, tá? Aí multiplicará o fruto da vossa justiça e enriquecer-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, seja tributado graças a Deus. Então, por nosso intermédio, pela nossa ação bondosa, vai ser tributado a graça a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que retribui para eles e para todos. Enquanto oram ele e a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus, que é Cristo, né? Que há em vós. Então, ele está com o Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo está superabundando na vida dessas pessoas que dá de coração, tá? Que há em vós, graças a Deus, o seu dom inefável. Então, Paulo agradeceu, né? Graças a Deus, porque Deus tem levantado pessoas com esse espírito de voluntariedade, tá, pessoal? Que dá de coração, tá? Graças a Deus. Então, pelo seu dom inefável. Tá, pessoal? Aí o que mais? É gostoso a gente ler a Bíblia. Você vê como a gente entende as coisas, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu, né? Então ele está falando do espírito da pessoa, do espírito, porque todo espírito tem um dom. Cada um exerce o dom que recebeu para servir a quem? Servir ao outro. Quando você está servindo ao outro, você está servindo a Deus, pessoal. Acorda para a vida. Tá dormindo ainda na Matrix? Como pessoas dizendo que é espiritual, que é cristão e não quer servir ao outro? Não existe isso, tá? Eu não sei aonde que inventaram isso aí, tá? Esse espírito não é espírito que os apóstolos estavam trazendo, tá? Aí ele fala, exerça o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformes graças. Então, você vai ser um administrador fiel, né? A graça de Deus que você recebeu em suas múltiplas formas, tá? Você vai ser um administrador. Então, é Deus lhe dando uma administração para você administrar, tá? Aquele dom é para você administrar para o quê? Para servir ao outro. Não existe. Por isso que eu vi o pastor falar que não é para ajudar o pobre, não é ser. Ele quer ser. Ele é que manda na pocilga. Eu digo, que espírito é esse, pessoal? Desses líderes aí? Não é um espírito que os apóstolos estavam trazendo, tá, pessoal? Porque são senhores, não quer ser servo, tá? Aí o que? Lucas 12, 33 até o 34. Vamos ler. Venda o que tem e dê esmola. Faça para você bolsa que não se gasta com o tempo. O tesouro no céu que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Então, olha o que Cristo está falando aqui, pessoal. Venda o que tem de dê esmola.
Faça para vocês bolsas que não se gasta com o tempo. Então, quando você está fazendo bem, tá? Você tem alguma coisa, contribui, ajuda ao próximo que não tem, você está fazendo uma bolsa no céu, né? Aonde o tesouro, o ladrão não vai roubar esse tesouro seu. Nenhuma traça destrói. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, será que seu coração está nessas coisas apegadas aqui ao dinheiro? É uma pergunta. Cristo está fazendo para vocês. E aí? O seu comportamento vai demonstrar se você está apegado a alguma coisa aqui. Eu acho que vocês perceberam, né, que o meu espírito aqui não está apegado a nada, né? Porque vocês veem que eu não faço igual aos outros, tá? Começa a enganar vocês, tá? Você está vendo isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boa obra, a qual Deus preparou antes para nós a praticar. Então, antes que tivesse a fundação da terra, antes de tudo, Deus colocou na nossa alma, né? A gente é criação de Deus para realizar a boa obra. Então, o serviço ao próximo, o bem ao próximo. Deus já colocou no seu coração e agora enviou você aqui. Você nasceu aqui, você está aqui e não está querendo fazer a boa obra. O que é que você está fazendo da vida, pessoal? Você está fora. Você só está aqui por causa de um propósito. Por causa desse propósito. Deus já colocou você aqui, mas você não está entendendo. Está fora da sua propósito, está fora da sua espiritualidade, tá? O que mais? 1 Timóteo 6, 17 e 19. Onde ordene aos ricos, ordene aos que são ricos, né? No presente mundo, então, nesse mundo aqui, né? É rico, tem bastante dinheiro, né? Que não seja arrogante. Olha aí, pessoal. Será que você vai ouvir isso dos pastores? Jamais, tá? Esse é um versículo até que ele nem passa lá para ler para vocês. Então, fale aos ricos, né? Tá mandando Timóteo, né? Ordene os que são ricos aí, Timóteo, desse presente mundo, que não seja arrogante, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, né? Dessa terra, né? Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, tudo que a gente tem é provido por Deus. Os apóstolos tinham consciência disso. Por isso que ele está dando a ordem lá. Então, 18. Ordene que pratique o bem, seja rico em boa obra. Então, estão mandando que esse rico faça boa obra, né? Comece as coisas que ele tem para ajudar as pessoas que não têm. Para ele ser rico em boa obra, generoso e pronto a repartir. Não tem para onde fugir. É por isso que os ricos, tá? Não querem o evangelho verdadeiramente. Quer esse falso evangelho aí. Que tem, eu tive em uma igreja que tinha muitas pessoas que tinham condição, era rica, mas vê se ele lê esse versículo para repartir com as pessoas. Não repartia, pessoal. Tá? Aí ele fala, 19. Desta forma, eles acumularão tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, porque essa não é a vida verdadeira. Então, vocês que têm riqueza, vocês que são ricos aí nessa vida aqui, essa não é a verdadeira vida. Então, aproveite que você tem, né?
reparta com aqueles que não têm, faça o bem, sirva a ele e não seja arrogante. Aquilo, tudo que você tem aí não é seu. Foi Deus que deu ricamente a você para você repartir. Então você tem que ter consciência disso. Vê se os pastores vão falar isso na igreja dele, aos ricos lá. O próprio pastor é o que não, é o primeiro a não repartir. Entende? Então, ele fala que assim, né, ele vai acumular tesouro para si e um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Tá? Então, aos ricos tem esse conselho aí do apóstolo Paulo, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, 23, versículo até o 24. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente que é espiritual, a gente tem que fazer com alegria, com aquele coração voluntarioso, como se fosse para o Senhor. Você pode estar até servindo a outro homem, mas fazendo com que fosse para o Senhor. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, você vai ser recompensado, pessoal, tá? E a Cristo, o Senhor, que vos estão servindo. Então, como assim que Cristo também, o Senhor que você está servindo? Então, faça como você estivesse fazendo para Cristo, o Senhor que você está servindo. Esse Cristo. Não olhe para a pessoa, tá? É isso, pessoal. Nossa, o evangelho é bem claro, tá, pessoal? Ah, o que mais? Mateus 25, 35. Vamos ler. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e você me acolheste. Então, é aquela palavra que Cristo estava falando, né? Senhor, quando é que a gente fez o bem para você? Quando vocês fizeram destes aí, pequenininho, você estava fazendo, amigo. Entende, pessoal? Então, se a gente está servindo ao outro, talvez você está servindo a Jesus e não está nem percebendo. Aí, o que é que os falsos profetas... Você vai ter que servir a Cristo aqui na igreja. Se você não estiver aqui na igreja, você não está servindo a Cristo. Entende o engano? O engano que foi colocado pela matriz religiosa, pessoal. E eles estão nervosos. Eu vi um vídeo aí de um pastor aí nervoso com isso, falando dizendo que a gente é o desengrejado, né? Vocês que ficam aí falando aí pelo YouTube aí, vocês desengrejados, vocês estão todos e falando com a ira, né? Nervoso por causa da gente estar ensinando as pessoas corretamente, né? Porque ele está derrubando o engano que ele colocou na mente das pessoas. Então, o espírito lá do maligno está irado com a gente que é desengrejado, tá, pessoal? Agora você viu. Você sabe por que agora, né? Aí o que mais? Êxodo 35, 29. Vamos ler. Será que no Velho Testamento lá fala também da voluntariedade, pessoal? Vamos ler. Os filhos de Israel trouxe oferta voluntária generosa a Yahvé, né? Yahvé é o nome em hebraico de Deus, né, pessoal? Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Então, Deus começou a mover o coração de homem e mulher para trazer a oferta para fazer aquela obra que era determinado por intermédio de Moisés. Então, começou a mover homem e mulher. Então, essa voluntariedade, Deus está até hoje trabalhando assim, tá, pessoal? Ele move o coração generoso, tanto de homem e de mulher, para
fazer a boa obra aqui, para acontecer a obra dele nas nossas vidas. Ele está movendo, porque o coração, todos estão debaixo da mão de Deus. Então, mas ele estava movendo o coração daqueles que eram filhos de Israel, daqueles que é filho de Deus. Tá? Entende, pessoal? Ah, o que mais? Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Tá atrapalhando. Aí o que vai, pessoal? Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muito. Então, Filho do Homem, né, pessoal? É Cristo, né? Ele veio, não é para ser servido, não veio ser rei, eu sou o rei, vocês estão em tudo que me servir. Não, ele veio para servir e ainda deu a vida dele para resgatar muitos. Foi isso que aconteceu ou não, pessoal? Aí o que mais? 1 Timóteo 5, versículo 8. Porém, se alguém não tem cuidado do seu, e principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que infiel. Então, pessoal, a gente veio aqui, né? A gente é um espírito, encarnou aqui, a gente tem uma família. Então, a gente tem que cuidar dessa família aqui terrena, tá, pessoal? Porque ela cuidou da gente, né? Você vê que a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, ele cuidou da gente quando a gente era pequeno. Então, a gente, como gratidão, como a gente tem que cuidar das pessoas agora também, principalmente que é da nossa família, né? Se a gente não faz isso, a gente está negando a fé, pessoal. É pior daquela pessoa que é infiel, é incrédulo. A gente é pior do que ela. Então, por isso que a gente serve a todos, tá? Os da nossa família carnal e da nossa família espiritual também a gente serve. Tá? É o que eu estou tentando fazer. A gente, tá, pessoal? Com todo esforço, dificuldade que a gente tem, a gente está ajudando, contribuindo com aquilo que a gente pode, tá, pessoal? Tudo que Deus nos dá, a gente vai repartindo para com as outras pessoas. O que mais, pessoal? Efésios 5, 25. Vós, marido, amai a própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, você vê que o mandamento para o homem, né? Tanto para o homem como a mulher, é os dois se amar, como também Cristo amou a igreja. Então, Cristo ama e cuida da igreja espiritual dele. E ele se entregou por ela. Então, você tem que se entregar pelo amor, fazer o bem à esposa, né, o marido, e também a mulher fazer o bem ao seu marido. Então, esse é o mandamento, pessoal. Então, a gente nunca pode ser... sempre a gente veio com espírito voluntarioso para ajudar, sempre servir ao outro. Não existe, tá, pessoal? Você é uma consciência aqui, eu não vou servir ninguém, não existe. Você aí tá virando diabo, tá? Demônio. Não pode fazer isso, tá? Aí o que mais? Tiago 1, 27. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se imaculado do mundo. Então, puro, né? Separado desse pensamento aí mundano da Matrix. Então, essa é a verdadeira religião. Então, religião é você ir por um templo, pessoal? Não. O próprio irmão de Jesus, Tiago, ele está dizendo o que é religião. É isso, é você estar servindo aos órfãos, às viúvas, então, aquelas pessoas que estão na dificuldade, né, na tribulação, e você se guardar das coisas erradas desse mundo, da energia negativa. É isso que é a religião. Então, será que a gente não está fazendo religar, pessoal?
porque religião é religare, né? Aí ele fala, Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com seu nome mostraste, enquanto ministraste ao santo e ainda ministraste. Então, pessoal, Deus, ele está falando aqui que Deus, né, não é injusto. Então, tudo que você fez de bem, a obra que você acreditou em Deus, você está fazendo obra de bem, está ministrando as coisas, tá? Deus não vai recompensar você. Ninguém vai ficar sem recompensa. Ninguém vai ficar sem um salário, tá? Tá, pessoal? Você já viu um servo de Deus ele ficar sem o salário? Não vai ficar. Então, seu trabalho não é vão no Senhor, tá? Enquanto ministra até ao santo, né? Você faz boa obra, ou ainda ministrar, ou então ainda você está ministrando. Então, Deus não vai esquecer de você. Deus não esquece jamais, tá? Aí o que mais? Gálatas 5, versículo 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Você tem liberdade. Não use essa liberdade só para dar ocasião à carne. Porém, sirva um ao outro pela caridade, né? Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda lei, tá, pessoal, vai se cumprir nessa palavra aí. Você vai ter que amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente pela lei de Deus, a lei de Cristo, a gente estava aqui para servir ao outro. Não existe isso, tá? Uma pessoa que é espiritual e não servir ao outro, tá, pessoal? Se você não está cumprindo a lei de Cristo. Então, como é que um pastor vai para redes sociais falando no púlpito aí que não odeia o pobre, não é para dar nada ao pobre, não é para servir nada? Eu quero saber de onde ele tirou essa lei, pessoal. Só que isso aí é a lei do inimigo, né? Porque a lei de Cristo está ensinando outra coisa. Entende? E tem pessoas que estão lá escutando e nem estão percebendo o engano que está caindo. O que mais? Lucas 22, 27. Pois qual é o maior que está à mesa? Ao que serve? Porventura não é quem está à mesa. Porém, eu entre vós sou como aquele que serve. Então, Cristo, né? Ele disse, eu não sou o maior, mas eu estou servindo a vocês. Tá? Então, Cristo veio como servo de Deus, tá, pessoal? Nos ensinar a ser servo também. Mateus 25, 40. E respondendo ao rei, dirá a verdade. Em verdade vos digo que quando fizer um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, é aquela passagem que Cristo falou, né? Aonde que lhe damos de comer, lhe vestimos. Então, quando a gente está fazendo a um desses irmãos pequenos aí, né? Na dificuldade, estamos fazendo a Cristo, pessoal. Entende? Que mais? Tito 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deves afirmar, para que o que crê em Deus procure aplicar a boas obras. Então, fiel é a palavra e você deve se dedicar a ela, para que você creia e procure aplicar boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então, isso que é proveitoso para o homem. O resto não, nada aproveita, tá? O que mais? Mateus 22, 37 até o 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento.
E o segundo que Cristo falou, e o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Não tem para onde estar. A gente, além de servir a Deus, a gente vai servir ao próximo. A gente tem que ter um espírito voluntarioso, tá, pessoal? Aquele que é espiritual não tem para onde correr, tá? Aí, o que mais? 2 Coríntios 8, versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então, você vai estar em prontidão, vai contribuir, né, para as outras pessoas aquilo que você tem. Deus não vai mandar você dar alguma coisa que você não tem, pessoal. Ele sempre vai fazer com que você dê algo que você tem. Entende, pessoal? Esse é o jeito que Deus trabalha, tá? O que mais? 2 Coríntios 8, versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, até além do que podia, por iniciativa própria. Então, Paulo estava dando testemunho dos irmãos que estavam dando, né? Ajudando as coisas, ajudando os outros irmãos, ajudando o Paulo, pela própria iniciativa dele. Então, era Deus que estava movendo aqueles irmãos, pessoal. Um espírito voluntário. Aqueles irmãos entraram na energia de servir ao próximo, por iniciativa própria. Né? O que mais? Romanos 12, versículos 7 e 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, cada dom Deus deu a uma pessoa para ela exercer aqui, para benefício das pessoas de todo e principalmente da família da fé. Tá? O que mais? 1 Pedro 2, versículo 5. Vocês estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, a casa de Deus, né? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, estamos sendo utilizados para fazer a boa obra, né, pessoal? Para ajudar o próximo, né? Principalmente aqueles que é da família da fé, os nossos irmãos, a nossa família espiritual, tá? Então, Deus está fazendo isso de você, pedra viva, uma pedra angular que vai ser rejeitada aí pelos edificadores. Cristo já foi rejeitado, então a gente também vai ser. Tá, pessoal? O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 18. Ordene-lhe que pratique o bem, seja rico em boa obra, generoso e pronto para repartir. Então, ordene que pratique o bem, seja rico em boa obra. Né? O que mais? Isaías 52, versículo 13. Veja o meu servo agirá com sabedoria. Então, Cristo, né? Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então, Cristo foi elevado e muitíssimo exaltado pelo bem que ele fez aqui, tá? Pela vida que ele deu para resgatar outras vidas. Então, por isso que o nome dele está acima de todo nome. Então, não tem outro igual a Cristo, tá? Cristo é o centro da espiritualidade de todas as pessoas. Né? Alguns de outras religiões, tá, pessoal? Vai ficar meio zangado comigo. Mas essa é a pura e limpa verdade. Aí o que? João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, vamos ser honrados por Deus, tá, pessoal?
E se a gente está tá como servo de Cristo, ele vai estar ali no meio, tá? E o Pai vai honrar aquele que está servindo, né? O que mais, pessoal? Mateus 20 e 25, né? Mateus 20 e 25 até o 28. Jesus chamou e disse: Você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre ela. Não é assim, Cristo? Você sabe disso, né? Ele sei, Senhor. Então, não será assim entre vocês. Não será. Você não vai ter aqui um que vai governar aqui, tá? Não vai ser assim. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. Servo. Você vai ter que servir, você não vai ser. Olha como tá, pessoal. As religiosidades, os pastores, os líderes, eles estão como servo ou como um líder que manda. Olha o que Cristo está falando para os discípulos dele, pessoal, orientando a ele. Você sabe, né, que os governantes desses mundos, ele exerce poder sobre as pessoas, né? Mas com vocês não vai ser assim, tá? Ao contrário, quem quiser se tornar entre vocês deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muito. É bem claro, pessoal, claríssimo, tá? Você vê o espírito que estava ali. É diferente do que está agora. É por isso que eu leio a Bíblia para vocês verem o espírito que Cristo estava falando dos apóstolos, tá? Aí o que? 2 Timóteo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todo, apto para ensinar, paciente. Então, aquele que é servo do Senhor, tá? Ele não briga, ele é amável, ele está apto para ensinar todo no que precisa, tá? Esse é o espírito, tá, pessoal? O que mais? Mateus 23, versículo 8 até o 12. Mas vocês não devem ser chamados mestre. Há um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefe, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. Entende agora, pessoal? É claro, né? O maior entre vocês deverá ser servo. Foi por isso que Paulo falou: eu sou seu servo, irmão. Estou servindo a vocês para cumprir o meu chamado que Cristo me chamou. Ele entendeu. E ele foi maior, então ele se tornou como servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Pronto. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, tá correto. Então, essa é a visão da espiritualidade, tá? Quem tiver fora disso, tá fora do espírito, da frequência. Tá? O que mais? Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Pode odiar um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, escolha aí, tá, pessoal? Vou lhe dar um tempo aí enquanto eu tomo um chá aqui para você, em qual você quer servir, tá? A Deus ou ao dinheiro. Eu já fiz a minha escolha, tá? Agora é vocês que fazem a sua aí, tá? Cristo não pode servir a dois, tá? Aí, o que mais, pessoal? Mateus 24, 45 até 51. Vamos ler aqui. Quem é, pois, o servo fiel, sensato, que
Eu, o Senhor, encarrega dos demais, servo da casa para dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Olha aí, muitos estão achando aí que está demorando, né? E então comecei a bater em seu conservo. Então, começou a fazer mal, né? Bater e a comer e beber como um beberrões, né? O senhor daquele servo virá no dia em que ele nem espera e numa hora em que não sabe. Então vai pegar ele de surpresa, né? Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Então, entende? Então, Deus está chamando o servo, um servo é obediente e o outro é mau. O que é que você acha que vai acontecer? Ele já disse aqui o que ia acontecer. Aí o que mais? 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregado do mistério de Deus. O que se requer desse encarregado? Que ele seja fiel. Então, que ele seja fiel e seja um servo como Cristo falou, né? Você não vai ser autoridade como os outros que fazem com as nações. Você vai ser servo. E Paulo entendeu isso, tá? Ao que mais? 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10. Todas as pessoas desse lugar falam da nossa visita a vocês e conta como vocês receberam o bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ela conta também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus e que Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, olha aí, pessoal, que Paulo viu dos Tessalonicenses, querer largar os ídolos para servir ao Deus vivo, porque ele sabia que esse Jesus ia voltar, né, ia salvar do castigo divino que está por vir. Então, existe um castigo divino que está por vir, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês. Nossa, 58 minutos. Agora que as pessoas não vão assistir, pessoal. Meu Deus. Tá? Agradecer a vocês para não ficar muito longo. Adeus à espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!